Olá, meus queridos, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula de redação aqui com a professora Alciele Nobre? Olha só o tema que eu trouxe para vocês. Preste bem atenção. A garantia da acessibilidade nos espaços públicos para todos no Brasil. Interessante o tema? Então fique ligado aqui. Quando nós estamos diante de um tema como esse, a primeira dica que eu dou para vocês é refletir. Existe no Brasil a garantia, a acessibilidade para todos nos nossos espaços públicos? Acho que não, né? Pois é, não existe. Outra ideia que eu chamo a atenção, vamos pensar aqui. Está previsto em lei que todos são iguais, que todos devem ter acesso a todos os espaços públicos, a todos os ambientes urbanos, né, públicos também. Pois é, está previsto em lei. E aí, de acordo com o seu mundo real, o que é que você sabe? Algum direito seu ou de alguém que você conhece já foi comprometido em razão da falta de acessibilidade? O que é que você acha sobre isso? Como é que as nossas vias públicas, nossos espaços públicos têm uma estrutura arquitetônica? Será que tem uma estrutura adequada para todos? Quem são esses todos? Sim, pois é. Todos, quando nós falamos, são pessoas que têm mobilidade normal, tá? Tem a condição de se movimentar tranquilamente, andar, caminhar, correr, mas existem muitas pessoas que têm mobilidade reduzida por alguma razão, ou pela obesidade, ou por uma razão não definitiva, porque sofreu um acidente, está de muletas, ou porque está grávida, uma mulher grávida, já num estágio final da gestação, tá? Ou alguma outra pessoa que tem uma deficiência, mas caminha relativamente bem, mas com certa limitação. E existem pessoas que são totalmente... Sim, esqueci de falar. E os idosos, muitos idosos, né, não têm a condição de movimentar, de andar e correr como os jovens têm. Muitos não, só aqueles atletas. E outras pessoas que não têm possibilidade alguma, um cadeirante. Eu ainda estou falando da questão física, mas também falar em acessibilidade é falar em acessibilidade a questão da comunicação, tá? No tocante aos surdos, no tocante aos deficientes visuais. Então, como é que essa comunicação é estabelecida? Como esses espaços são construídos? Se nós estamos diante de uma sociedade que se diz democrática, justa, igualitária, olha só a visão que nós pensamos, né? É isso que está na nossa Constituição Federal. Será que de fato isso acontece? Será que na realidade é assim? Lamento dizer que não. Então eu sugiro que você busque informações, leiam textos relacionados a isso, relembre de algumas matérias jornalísticas com relação a isso, perceba o espaço em que você está, a praça, as vias da cidade em que você mora para refletir sobre este assunto, que é sim um problema sério, um problema social, que afeta aí o direito à igualdade dos cidadãos. Tudo bem? Então, depois de que você refletiu sobre isso, depois de que você selecionou várias informações acerca deste tema, vamos pensar em como construir esta redação. Vamos pensar em informações bem interessantes acerca disso. Olha, na introdução, como é sabido, você precisa apresentar esse texto. De que modo você vai apresentar? Você pode trazer o conceito de acessibilidade, tá? Essa condição de que todos os cidadãos devem ter ter acesso aos espaços com segurança, com autonomia, com liberdade, independente de sua condição, de sua limitação,
tá? É um conceito. Você pode declarar a importância disso, mas também você pode já trazer no início do seu texto o que diz a lei, tá? Em que todos são iguais perante a lei, em que a lei da acessibilidade é uma garantia de todos. Você pode pesquisar e trazer o que diz a lei, o que diz a Constituição Federal. Ao apresentar esse texto, para onde você vai? Para o segundo período deste parágrafo, que é aí que você destaca a problemática. O que é conceito? O que é lei? Está de fato na prática? Acontece na realidade? É aí que você está destacando o problema. Então você vai ressaltar, no entanto, porém, todavia, esses conectivos de oposição vão destacar exatamente uma ideia adversativa daquilo que é conceito, daquilo que está previsto na lei, com aquilo que acontece na realidade. Você pode dizer que não, né? Problematizando, reconhecendo aqui que a acessibilidade aos vários espaços públicos no Brasil não é garantido, pois toda essa arquitetura do meio urbano e dos setores públicos não permitem aí segurança para transitar por eles, o que fere aí o direito à igualdade. Não é interessante? Sabe qual foi a outra ideia que eu pensei para você começar esse texto? Quem aí conhece aquele poema de Drummond, No Meio do Caminho Tem uma Pedra? Tá lembrado? Bem conhecido. Então, você poderia citar aí trechos desse poema de Drummond e falar que essas pedras, que esses obstáculos se fazem presente na realidade de muitas pessoas que têm mobilidade reduzida ou têm uma limitação considerável que não conseguem acessar a todos os espaços e serviços numa sociedade. Foi uma ideia que eu trouxe para você, mas você pode ter outra ideia, outra alusão, um filme, uma série, uma citação e aí abordar aqui no seu texto, tudo bem? Agora, depois de texto apresentado, problema destacado, chegou o momento de você construir a sua tese. E aí eu pergunto para vocês, neste último período, só lembrando, não se esqueça de usar o conectivo de fecho, de conclusão. Por quê? Porque você vai precisar finalizar este parágrafo com a tese. Daí, diante desta situação, portanto, gente, esse problema, isso que acontece com muitos cidadãos da nossa sociedade, é justo? Não. Olha um adjetivo que você pode usar: injusto. É digno? Não. Fere a dignidade humana, por isso que é indignante, é repudiante, é um absurdo. Olha os adjetivos que eu posso utilizar aqui na construção da minha tese. Não ficou legal? E aí você poderia dizer que é indignante que no Brasil o acesso aos vários espaços públicos não seja um acesso democrático, não seja um acesso de todos. E o fato de não ser um acesso democrático, quais são os direitos que estão sendo aí impedidos? Eu selecionei aqui 2, bem pertinentes para este tema. O direito de ir e vir dos cidadãos, porque aí não são todos que têm este direito, e a falta, a garantia aí da inclusão social. Estes não estão inclusos numa sociedade, quando esses direitos são cerceados, são impedidos. Então, uma ideia plausível seria dizer exatamente isso. Portanto, é indignante que no Brasil o acesso aos vários espaços públicos da nossa sociedade não seja democrático, impedindo aí o direito de ir e vir, bem como não assegurando a inclusão social, tá? Então, ideias aí bem interessantes. Estão vendo que na tese eu pensei em 2 pontos bem importantes no tocante a este tema: o direito de ir e vir, que está comprometido destas pessoas, e a falta aí de inclusão social, a não garantia da inclusão social. Partiu, agora vou para o desenvolvimento. Então, em um primeiro momento, o que eu posso ressaltar? Que o direito de ir e vir não está garantido, sobretudo por causa de quê? De edificações e de uma estrutura arquitetônica de vias urbanas que não favorece esta acessibilidade.
Então, a partir daí, dei ponto, finalizei este período, vou começar o outro período e eu posso aqui ilustrar nesse vídeo para você lembrar exemplos, tá? Isso fica comprovado através daquilo que se vê nestes espaços, que se vê nas vias públicas. São calçadas, que na verdade são calçadas assim, que são estruturadas de uma forma que é impossível um cadeirante trafegar nestas calçadas, com buracos, com desníveis, com rampas, com árvores, até postes, gente, de iluminação pública tem, impedindo aí o trânsito dessas pessoas, destes cadeirantes, dessas pessoas que usam algum recurso para transitar nessas calçadas. Então, olha como o espaço é, e o espaço não é acessível a estas pessoas. E aí eu não falo só do cadeirante, mas já pensou no deficiente visual? Ele também vai ter dificuldade de trafegar nessas calçadas. São calçadas que não têm rampa para dar acesso a uma rua e assim atravessá-la para outra calçada. Além desses espaços de calçadas que eu estou falando, tem também os estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos de serviços. Há portas, às vezes, até mesmo de um banco que não tem condição de um cadeirante entrar. Há clínicas que não oferecem a mínima condição de um cadeirante entrar, que às vezes é até no andar de cima, sem ter elevador. Olha só as dificuldades que existem para essas pessoas. É como se essas pessoas fossem invisíveis na sociedade, o que é muito indigno, o que é muito assim incoerente e revoltante. Tá? Então, esses espaços não permitem o direito de ir e vir. E os ônibus públicos? Será que todos os ônibus públicos estão adaptados para estas pessoas? Estas pessoas têm limitação, mas essas pessoas são cidadãs. E se tudo funcionasse na sociedade, que desse acesso a essas pessoas, tivesse acessibilidade, elas transitariam sem precisar de outras pessoas, utilizando só os seus equipamentos. Então, o direito de ir e vir acaba sendo cerceado, acaba impossibilitando dessas pessoas transitarem livremente, com segurança, nas vias públicas. Não é sério? Então, fechar esse parágrafo com a crítica, você pode dizer que é uma realidade muito injusta. É uma realidade muito injusta, pois são cidadãos. E o direito de transitar com autonomia, com segurança, não deveria ser impedido por falta de compromisso, tanto do poder público como da sociedade. Interessante, não é? Então, fecha aí este parágrafo de modo muito inteligente, tá? Eu estou aqui sendo bem tranquila, bem calma, para você entender bem assim, com clareza, este conteúdo. Vamos agora para o segundo argumento. Além do direito de ir e vir, a inclusão social ela não é garantida. Ela não é garantida, pessoal. Nós estamos diante de uma situação de que essa falta de acessibilidade, ela impede o direito à inclusão social. Nós temos ofertas de trabalho que são limitadíssimas para esse público. As escolas, em sua maioria, não estão preparadas para atender este público de deficientes. Muitas vezes, olha só, que vocês vão pensar sobre isso, muitas vezes as celebrações religiosas, atendimento bancário, no restaurante, não oferecem um intérprete de Libras. Um restaurante muitas vezes não tem um cardápio em braille para que aquele deficiente visual possa ser atendido. Então falta acessibilidade a essas pessoas. Será que essas pessoas sempre têm que estar com alguém auxiliando para que possam estar inseridas na sociedade? Será que isso é justo? E digo mais, isso comprova que um número considerável da população não está inclusa na sociedade. Se vocês fizerem uma rápida pesquisa, no último IBGE, no último censo do IBGE, que foi em 2010, 24% da população tem algum tipo de deficiência. Então, é um número muito elevado para haver um isolamento desta população, para não garantir o direito à inclusão. Então, fica claro que o Brasil é uma nação
que não age de modo igualitário, que não age de modo respeitoso, né, com estes cidadãos, pois o mínimo seria oferecer a eles a garantia ao acesso destes ambientes, mas isso não condiz com a realidade. Estão vendo aqui como é bem simples trabalhar com isso? Então, destacar sobre a acessibilidade é destacar sobre esses direitos que são impedidos. E nós precisamos declarar no nosso texto, numa visão crítica, que isso é injusto, isso não é democrático, isso é desrespeitoso, porque são cidadãos igual a mim que não tem um problema de transitar, que não tem um problema em estar nesses espaços. Tudo bem? Então, vamos agora partir para a conclusão. Nesta conclusão, não se esqueça, antes de começá-la, eu preciso retomar a tese. Eu preciso rever aquilo que eu falei, em que o Brasil realmente não oferece uma acessibilidade democrática a todos e dizer que isso precisa ser alterado. Para tanto, o que deve ser feito? O poder público deve se investir em obras arquitetônicas para que estas vias sejam acessíveis a todos e assim esteja garantindo um direito constitucional. A iniciativa privada deve garantir segurança e autonomia quando estes deficientes buscam por seus serviços, sob pena de multa caso descumpra o que está em lei, porque existe a lei da acessibilidade. A sociedade pode se mobilizar através das mídias sociais, informando o direito de todos quanto ao acesso a estes espaços urbanos. Vocês têm direito e a sociedade precisa saber que tem. Daí, fechei, é bem provável que essas ações sendo executadas, tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária para com os deficientes. Tudo bem? Gostaram aí do tema? Espero que eu tenha sido bem clara aqui nessa proposta de redação. Espero que você produza um bom texto. Então, curta aqui este vídeo, deixe seu comentário na nossa aula aqui. Não se esquece, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora e não esqueça de permitir aí a notificação para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no nosso canal. Tchau e até uma próxima aula com a professora Alciele Nobre.